dia, povo de Deus. Bom dia, gente, meu povo e minha pova. Bom dia para você que hoje acordou cheio de disposição, para dizer o contrário, dizendo, não tá bom não, o dia tá assim. Levanta sua cabeça, vai, nós vamos conseguir, vamos chegar ao fim desse ano, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus por mais um ano. Tem muitas pessoas que iniciaram o ano e não vão terminá-lo. E você vai, em nome de Jesus, e bem. Eu quero profetizar já um fim de ano abençoado para você, um fim de ano próspero. Mas como, pastora? Você pode sim conseguir a vitória para esse fim de ano, para sua família unida. Às vezes você fica pensando em dar um bom presente, de comprar roupa mais cara de marca, ou mesmo que não seja de marca, mas comprar uma roupa nova. Gente, presta atenção, isso não é nada. Quanto a fim de ano aqui em casa, toda minha família reunida, eu boto uma bermudinha, jeans, um chinelinho, uma camiseta. Para que se preocupar? O importante é a família toda reunida. Isso eu tenho sempre, isso é lindo. Netos em volta da mesa, tendo um alimento, não precisa ter tudo, tendo alguma coisa, né, que te alegra, um alimento gostoso, temperadinho. Para de querer fazer tudo igual todo mundo faz, porque eu tenho que fazer, porque todo mundo faz. Não tem nada de todo mundo, tem você, Deus na sua vida. Paz, mais vale uma casa com paz do que um banquete só com ignorância, só com, sabe, quantas pessoas tem um banquete fim de ano, todo fim de ano, mas o filho está no quarto se drogando, o outro está lá também, um não fala com o outro. Quando não é droga, é briga, é contenda, todo mundo com roupa de marca, mas tentando suicídio ou pensando nele. Você já parou para pensar nisso? Então, sem contar de pessoas que estão, passam anos e anos com filho, com parentes, entrevados numa cama, sabe? Então pensa no que Deus tem feito por você, se alegre porque Deus tem te dado saúde, sustento, o pão de cada dia. Pense nisso. O Senhor tem falado para você, eu tenho te sustentado. Comece a se alegrar no pouco que eu vou te colocar sobre o muito, e seja fiel também no pouco, é o que diz a palavra de Deus, tá bom? Ou seja, a fidelidade não é só retornar ao Senhor com um dízimo, com oferta, mas também com alegria, tá bom, querido? Vamos orar então? Pai amado, eu quero nesse dia me alegrar, Senhor, me alegrar porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu estava com uma gripe terrível, o Senhor já me sustentou, está me fazendo melhorar. Hoje eu posso com a voz melhor falar de Ti. Muito obrigado por essa semana que já iniciamos, Jesus, estamos no decorrer dela. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelo seu carinho, pelo seu amor, muito obrigado. Eu oro em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode dizer amém, gente? Então nós vamos ouvir um louvor lindo de viver, que eu separei aqui, eu e Joe. Laura Moreno cantando Antes Você Precisa Crer. Você tem que crer. Se você não crer, não tem jeito. O Senhor falou, é impossível me agradar se você não tem fé, se você não crê. Então creia e a tua vitória vai vir. Vamos ouvir? Eu já volto com a palavra. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser.
é ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Isacoco, produto para sorvetes, geladinhos, papel arroz com foto feito na hora. Artigos para festas e embalagens em geral como sacolas plásticas, saquinhos, caixa de isopor, etc. Isacoco, Mercado Municipal, Box 9 em Pinda. Salão do Moreno, cortes black, degradê, europeu e americano, cortes feminino, progressiva, detox capilar, ombre hair, cabelos afro e loiros e alongamentos capilar. Endereço: Travessa Goianazes 65, Centro, Pinda. Rua que cruza embaixo do viaduto, frente à Casa de Rações. Telefones 991939272, 992396100 ou 3527-5048. Falar com Moreno. E nós estamos de volta com muita alegria no coração, porque fazer a obra de Deus para mim é uma alegria, um prazer. Eu me sinto tão orgulhosa, gente, de ter sido escolhida pelo Senhor desde o ventre de minha mãe Nilza. Beijo, mãe, lá no Rio de Janeiro. Minha família tem orado pela senhora, tá, mãe? Pode deixar que eu estou em oração aqui e nenhum mal te tocará, em nome de Jesus. E como eu dizia, como é bom saber que eu fui escolhida pelo Senhor. Como é bom saber que o Senhor me amou desde o ventre de minha mãe e me escolheu exclusivamente para a sua obra. Agora também os meus filhos, nós temos falado tanto isso aqui em casa. Como é bom saber que nós somos escolhidos, uma família separada na face da terra pelo Senhor, não é verdade? E eu quero louvar a Deus porque final de semana passado eu estive na igreja, quer dizer, num chá de mulheres em Lorena, com a missionária Grace, com a bispa Rose Queiroz, que é uma linda da Assembleia de Deus da Restauração, e a Narcileia, um nome difícil, né, gente, para eu decorar, que me agendou. E olha, gente, deixa eu falar, deixa eu elogiar, que chá de mulheres bem organizado. Pensa tudo que você imaginava, de comida, de bebida, chique no último, tudo. O que era gelado, bem gelado, o que era quente, bem quente, tinha de tudo, tudo. Tantos quentes, chás de verdade, chá gelado, chá quente, suco, refrigerante. Eu vou elogiar, gente. Uma organização, assim, fora do normal. A minha escudeira, Ellen de Oliveira, a minha querida diaconisa aqui no Araretama, que mora no Araretama, onde nós temos o ponto de pregação, né, Ellen? Beijo, Éder, um beijo no coração da sua pastora. Esteve comigo e viu que eu estou falando aqui é minha testemunha. E Deus é tremendo quando Ele separa mulheres
mulheres sábias para a sua obra. Então, quero dar parabéns, começando da Bispa Rose, porque é a pastora presidente, né? Porque tem formado mulheres, a missionária Grace, porque é da congregação, se eu não me engano, do SECAP, a congregação que organizou tudo. Deus abençoe Lorena através dessas mulheres. Olha a mulherada chegando, o exército de mulheres na face da terra que o Senhor levantou. Preguei e falei sobre isso, palestrei, né? E falei sobre isso, que nós somos escolhidos oficiais do Senhor. Tirei bastante foto, elas tiraram, nós colocamos lá no meu Face, no Face delas. Deus abençoe, muito obrigado. E já quero anunciar que essa semana, sábado, eu estarei dia 28 agora, estarei com a nossa pastora Edna Martins. Olha, nós estaremos com a Quadrangular, agora mulheres da Quadrangular de Pindamonhangá, bênção. Estaremos reunidas, tá bom? Com a pastora Edna. Amanhã eu vou trazer telefone de contato para você que quer participar, porque tem muita gente querendo participar aqui de Pinda e região, tá, pastora Edna? Um beijo no coração, pastora Edna, no IP, a igreja Quadrangular do IP, tá bom? Vamos então para a palavra. Nós ouvimos um louvor: para atravessar o mar, coloque os pés na água. E é tão lindo quando você acredita. Sabe por que eu estou nessa rádio? Porque eu acredito fazendo esse programa. E o mais lindo é quando você, além de você acreditar, tem quem acredita com você. E falando nisso, me lembrei que quero mandar um abraço para o Humberto e para a Andréia, lá do Rio de Janeiro. Amo vocês. Muito obrigado pela amizade de vocês. Que é muito lindo você ter pessoas que acreditam em você, no seu ministério. Muito, muito lindo pessoas para a Alane, para a Alcimara. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para a Angélica Nascimento. Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Que recompense com todo o carinho, com todas as bênçãos celestiais. Eu sinto até presente de Deus quando eu falo isso, porque eu sei que o Senhor me atende quando eu oro e clamo e quando eu profetizo. Então recebam em nome de Jesus. Porque são essas pessoas que com carinho muitas das vezes mandam oferta, não importa o valor, mas que se preocupam, se importam, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? E eu quero deixar uma palavra para elas e para você que está me ouvindo agora. Se você também quiser nos abençoar, por favor, tá? Nos procure, nós estamos precisando de ajuda para manter o nosso ministério. Então tá, no livro de Josué, a palavra que Deus me deu hoje, já pela manhã, o Senhor falou comigo, no livro de Josué, e eu me lembrei desse louvor que nós colocamos aí. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, a toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá se opor ou resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Olha, gente, a minha voz ficou embargada. Como é lindo, como é tremendo e como é real o agir de Deus. Você que está assistindo os 10 mandamentos, eu não consigo acompanhar todos os dias, mas um dia eu estava assistindo essa semana que passou e eu vi um episódio que Moisés chama Oséias, né, que depois ele troca o nome para Josué e fala assim, olha, você vai defender o nosso povo, você é um bom guerreiro. Ele falou, mas eu não sei. Ele sabe, o Senhor te escolheu e o Senhor vai te forjar, nós vamos te preparar. E aí ele começa a ter Josué como um auxiliar, como assistente. A palavra de Deus também me diz, ainda não passou na TV, mas eu tenho certeza que vai passar, que Josué não largava do pé de Moisés. Moisés subia o monte, Josué estava lá no pé do monte. Ele não podia subir junto, porque Deus não ordenava, não permitia. Mas Josué, está pensando que ele fala, então eu vou para casa dormir? Não, ele ficava no pé do monte. Moisés ficava dias no monte lá orando e Josué ficava lá, na chuva e no sol, esperando Moisés descer. Ou seja, era alguém dedicado.
Porque ele sabia que ele tinha uma promessa. Ele sabia que ele era escolhido. Me faz lembrar o Senhor de Eliseu. Quando Deus fala assim, olha, eu vou te usar. Elias vai e você vai ficar no lugar dele. Você vai receber dele a unção. É através dele. Se você quiser, eu te dou. E ele aceitou, logicamente, a proposta de Deus, o convite de Deus. Então, ele vai diante de Elias, que era o seu senhor, né? Ou seja, o profeta, na ocasião, e falou, olha, eu pedi que o Senhor me abençoe. Ele falou, pede o que você quiser. E Eliseu falou assim, eu quero a porção dobrada que está sobre a tua vida. Ele falou, se você estiver comigo, quando o Senhor me tomar, eu te darei. E a persistência de Eliseu, ele não largava então do pé de Elias. O povo falava, você está sabendo que Deus vai tomar o teu senhor? O profeta? E ele dizia, não, eu estou sabendo. E ele estava ligado. Em outras palavras, está dizendo, está pensando que eu sou bobo? Eu estou ligado. E a promessa do meu Senhor, ou seja, Elias, que era o profeta, ele sabia que a promessa era, você só vai receber se você estiver do meu lado a hora que acontecer. E a Bíblia me diz que um carro de fogo arrebatou Elias, porque ele não morreu. Ele foi arrebatado vivo para o céu. Tão grande era a intimidade que ele tinha com Deus. E aí Eliseu na hora grita, meu Senhor, carro de fogo, seus cavaleiros. A minha voz tem embarga. E a palavra de Deus diz que Elias, lá de cima do carro de fogo, lança a capa, Rabaná Sóbia. E Eliseu, então, recebe. Ele estava querendo dizer, eu vi os carros de fogo te tomar. Ou seja, me dá o que eu te pedi. Então, ele joga a sua capa, a sua unção. E a Bíblia diz que Eliseu recebeu uma porção dobrada sobre o espírito de Elias. Ou seja, a unção que havia em Elias. E aí eu volto para Josué. Quando o Senhor falou, não te mandei, Josué estava com medo. E Josué estava temeroso. O que eu vou fazer? Esse povo é muito difícil. Eles já eram difíceis contigo, com Moisés, agora comigo, Senhor. Muito mais, eles não vão acreditar em mim. Se Moisés, que era um grande líder, passava perto com esse povo, ou esse povo era tão rebelde, comigo muito mais, eles não vão me obedecer. Mas o Senhor falou, eu não te mandei, Josué. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu farei você conduzir esse povo. E a palavra de Deus me diz que no final de tudo isso, Josué se põe diante do povo e louva a Deus e mostra para o povo que Deus foi fiel em tudo que prometeu. Não é verdade, Joe? Ontem o Joe falou, ontem, no louvor sobre isso, ministrando louvor na nossa igreja, e o Senhor me trouxe essa palavra. Elias, Eliseu, Josué, são tantos exemplos de pessoas que tiveram uma decisão de, acima de tudo, independente da ocasião, independente de como o mar estava contra eles, eles decidiram seguir as ordens do mestre. E por causa disso a vida deles foi diferente. Por causa disso Josué, no fim da vida, ele pôde dizer, olha, nenhuma das promessas do Senhor caíram por terra. Todas as promessas que ele prometeu, ele fez, foram cumpridas diante dos seus olhos. E todo o povo concordou, realmente. Deus prometeu nos dar isso, Deus prometeu nos atravessar e colocar na terra prometida, e até hoje, por causa disso, a terra prometida pertence sim aos judeus. Digam o que quiserem dizer, reclamem no que quiser reclamar, mas a terra foi dada a Abraão e foi dada a Davi, foi dada aos judeus, por causa dessa fé inenarrável, dessa fé sem precedentes que eles demonstraram e disseram, não, o Senhor é nosso Deus e nós somos seus filhos, seus servos, seus amigos. E por causa disso você também receberá o que você precisa. Por causa disso a sua vida pode ser mudada. Se você disser, Deus, eu quero para mim a intimidade que essas pessoas tiveram com você. Eu quero a intimidade, a amizade que essas pessoas decidiram ter contigo. Deus diz na Bíblia que se você o procurar, ele vai se achegar a você, ele vai se aproximar. Mas o primeiro passo tem que ser de você. O primeiro passo já foi de Deus, que ele ofereceu o filho dele, morreu na cruz, para que você tivesse a chance de decidir um dia se aproximar dele. Agora é a sua vez. O filho pródigo foi embora de casa. O pai dele não foi correndo lá fora buscar o filho pródigo. O filho pródigo tomou a decisão, voltou para casa, e por causa disso ele recebeu uma festa, e o pai dele colocou novas vestes, uma aliança, nova aliança. Aquela amizade foi reatada, aquela família foi restaurada, e é isso que tem que acontecer com você. Mas a decisão tem que vir de você, tem que partir de você. Restaurar sua família, restaurar seus negócios, restaurar todo o equilíbrio que foi perdido um dia. E como diz o louvor, para atravessar o mar, você tem que colocar o pé na água, não é verdade? Ou seja, você tem que fazer a sua parte, como já foi dito. Você tem que tomar a decisão, você tem que querer.
Ah, pastor, eu queria parar disso, parar daquilo, sabe? Parar de fumar, de beber, de me drogar, de me prostituir, de ser uma moça fácil, qualquer um que vem, pega e faz o que quer. Mas o que eu faço? O que você faz? Tome atitude. Disciplina. Tem uma frase filosófica que diz: disciplina é liberdade. Eu não canso de dizer isso. Disciplina é liberdade. Jesus era um homem muito disciplinado. Se não fosse disciplinado, ele não tinha cumprido a missão dele. Josué era um homem disciplinado. Deus disse a Josué: olha, não sai desse caminho nem para a esquerda nem para a direita. O que Moisés te ensinou, o que Moisés, como teu mestre, te ensinou, mandou você fazer, você vai e segue reto. Disciplina. Ser disciplinado é o quê? Todo mundo tá lá dormindo, você tá estudando. Todo mundo tá na balada, você tá lá se dedicando ao Senhor. Tá todo mundo na rua, você tá na igreja. Isso é disciplina. Disciplina é você saber o seu alvo e você seguir um plano e seguir perfeitamente esse plano. Você como humano vai ter momentos que você vai falar: não, quero desistir, não tô aguentando, tá muito pesado. Mas nessa hora que você tentar desistir, Deus vai falar: não, eu sou o teu ânimo, eu sou tua força, eu vou te ajudar. Mas a disciplina parte de você. Se drogar ou não se drogar, a disciplina parte de você. Trair a sua esposa, trair o seu marido, disciplina parte de você, escolha sua. E você precisa, eu falei sobre isso, e eu falo sempre para as mulheres, quando palestro, eu falo: você precisa se valorizar, saber quem é você, o que você quer para a sua vida, se você quer viver o resto da sua vida como, sabe, como qualquer pessoa, como um na multidão. E nós temos um lema na nossa igreja que você é o que você pensa. E eu tinha esquecido, pedi o Joe para me ajudar. Você é o que você pensa. Então, quando você pensa, eu sou fácil, eu não presto. De repente, alguém falou isso pra você. De repente, você teve uma pessoa na tua vida que fez você acreditar que você não prestava, que você não era bonita, que você não é bonito, que você não tem valor, que você é isso, que você é aquilo. Você tem que se dar valor. Se você não se valorizar, não precisa ser só mulher, não. Homem também. Quantos homens, quantos profissionais não se valorizam? E por isso, quando você não se valoriza, ninguém valoriza. Tem uma frase no meu livro que diz o seguinte: pelo preço que você se dá, é o preço que você será vendido. É o preço que você será conhecido. Se você se dá pouco valor, as pessoas vão te tratar com pouco valor. Mas se você se dá um tratamento diferenciado, as pessoas vão olhar para você e falar: não, aquela pessoa tem que tratar direito, porque ela se trata direito, e se eu tratar de forma diferente, a coisa não vai acontecer. É verdade. Uma coisa que eu aprendi, e eu tenho falado isso para muitas pessoas. Eu fui casada, né? Eu acho que muitos sabem que eu fui casada com o ex-cabo Bruno, pastor Floresvaldo de Oliveira, que ficou preso 29 anos. E 22 anos desses 29, 22 servindo ao Senhor, mas dentro da cadeia, fiel ao Senhor, um pastor. E quando ele saiu, mataram ele aqui em Pindamonhangaba, e um testemunho muito forte. Casei com ele, fiquei com ele 7 anos, e uma coisa que me marcou, era um homem que me fazia sentir valorizada. E eu sempre digo, eu não posso querer menos que isso, um homem menos que isso. Se eu tive um homem que me deu tanto valor, como que eu vou querer algo menos? Então, quando você entende que Deus te valorizou, que você é especial, como Josué era, como Eliseu era e Elias também, você tem que entender que você não pode aceitar menos que isso. Bênção sem medidas eu profetizo na sua vida. Em nome de Jesus, que você possa ter essa visão do melhor para a tua vida. Eu profetizo, em nome de Jesus, ordeno na tua mente que esse espírito de humilhação, de querer menos, de aceitar qualquer coisa, saia em nome de Jesus da tua vida. E que você tenha atitude de querer e buscar o melhor para você. Amém? Eu vou orar por você. Pai amado, Pai bendito, eu oro por essa pessoa, Senhor, que em nome de Jesus precisa de mudança, precisa tomar atitude, de colocar o pé na água, Senhor, e agir, e tomar posse do que é seu. Em nome de Jesus, ordeno, Senhor, sobre ela força e a coragem, atitude, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, gente? Amém! Eu amo vocês, sabia? Então tá. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo.